Olá, irmãos! Hoje é dia 24 de dezembro de 2020. Um ano bem difícil para todos nós, por tudo aquilo que cada um de nós passou. Temos ainda muitas histórias para contar. Talvez os nossos filhos, netos, ainda vão estudar muito desse período na escola, vão lembrar, alguns com tristeza, alguns vendo como conseguiram superar essa dificuldade toda que apareceu, mas para a gente agora chegou o Natal, dia 24. Se você é como eu, e como algumas famílias gostam de esperar dar aquela meia-noite, e aí todo mundo se cumprimenta, Feliz Natal, e alguns gostam de trocar presentes, alguns ficam esperando ali com a mesa posta para comer nessa hora, alguns gostam de comemorar antes, depois vai dormir sossegado, cada um faz do seu jeitinho, mas que gostoso a gente lembrar do nascimento de Jesus Cristo, ainda que também a data não tem nada a ver com a data original, mas é o tempo que a gente comemora, é o tempo que a gente celebra, e essa data fica pertinho do final do ano, traz aquela nova esperança para a gente. Jesus nasceu, Cristo veio ao mundo, o Messias veio para nós, e graças a Deus, também o ano está acabando, as nossas esperanças estão se renovando, de que tudo vai dar certo, Deus está no controle, está tudo caminhando bem, e a gente tem essa expectativa, de que vale a pena a gente lembrar do que Deus fez, dessa maneira que Deus controlou toda a história, Ele escreveu a história, e Ele continua escrevendo, cuidando das nossas vidas. Eu acredito que você pensa assim também como eu, que Deus está no controle da história, é um Deus de amor, de misericórdia, que vale a pena confiar em Deus. E eu quero ler com vocês a história do Natal. E eu vou me basear hoje no texto de Lucas, no capítulo 2. A gente já contou uma parte da história do Natal na quinta-feira passada, também contamos uma parte da história do Natal no domingo passado, mas eu quero aproveitar esse texto aqui de Lucas capítulo 2 para falar um pouquinho desse momento bem especial, que é logo que Maria chegou em Belém, por causa da imposição do governo de Roma, do recadastramento. E aí José leva Maria até lá em Belém, ela chega, não tem lugar, e ela vai ficar numa estrebaria, como nós conhecemos a história, e ali, depois de toda aquela dificuldade que José e Maria viveram, naqueles 156 quilômetros entre Belém, entre Nazaré, onde eles vinham, até Belém, e aí eles andaram, chegaram cansados, não tinha lugar para eles, e eles agora se acomodaram ali. Talvez alguns animais ali por perto, em volta, e eles estão lá. E Lucas capítulo 2, a partir do versículo 7, conta essa história, então, a partir desse momento. E diz assim: e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhes será de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas
e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Quando eu leio esses textos do Natal, realmente assim, eu me empolgo muito. Eu me alegro, eu me emociono de ver essa história do jeito que foi, com a grandeza que foi, com a particularidade que foi. Uma história sem igual, sem igual. Uma história do envolvimento da pessoa divina de Deus e de Cristo Jesus, se envolvendo na nossa vida, na nossa história, manifestando naquilo que a gente chama de graça, né? Veio com a sua graça, com o seu amor, veio se entregar a nós, veio se apresentar a nós. E os detalhes são muito especiais. Como a gente tem dito nesses dias, a gente gosta sempre de lembrar, o Natal de Jesus é algo completamente diferenciado, especial. São coisas extraordinárias que estão acontecendo. Não é um nascimento natural, não é um fato comum, corriqueiro. É algo extraordinário que muda até a maneira da gente olhar o calendário, né? E olhamos o calendário e ainda que se queira tirar o antes e o depois de Cristo, queiram só colocar então o ano comum, a era atual, seja o nome que querem dar, a data foi mudada por causa de um Deus que se encarnou e se revelou a nós com o seu amor e a sua graça. Mas eu quero que você olhe com atenção alguns pontos importantes desse momento dos pastores. Eu queria que você pensasse naquele dia em especial. Eles estão lá em Belém cuidando das ovelhas, era muito natural, fica a uns 5, 6 quilômetros de Jerusalém, porque é muito comum que as pessoas venham de longe até Jerusalém, comprem ali as ovelhas, os carneirinhos, e levem para o templo para oferecerem como sacrifício. Então era muito comum que os pastores estivessem lá e cuidassem das ovelhas, e ali fosse um comércio desses animais para serem sacrificados. Sendo assim, por causa da natalidade de José, ele precisa voltar a Belém, a terra onde ele nasceu, para fazer o seu recenseamento, o seu recadastramento. E lá estão eles, então, em Belém, cumprindo aquilo que o Estado de Roma orientou, aquilo que determinou sobre eles. E os pastores cuidando ali, já era de noite. Agora eles estão sossegados, as ovelhas já estão reunidas, já não tem mais que levar para tomar água, nem para dar comida, eles estão reunidos ali. E um anjo aparece. O que eu achei fantástico, irmãos, o pastor, geralmente, é um emprego, vamos pensar em termos de emprego, é um emprego muito simples. Você pode ver na história do Antigo Testamento, Davi era um filho assim tão esquecido pelo seu pai, que só servia para cuidar de ovelhas. O pastor não era uma função assim, precisava de conhecimento, capacidade, né? Ser instruído para isso, era lá só cuidar de ovelhas. E aqueles pastores, então, eram pessoas simples, que talvez fossem desprezados muitas vezes por outras pessoas mais importantes na sociedade. Mas foi para esses pastores que o anjo vai explicar o que está acontecendo. E ninguém ali estava entendendo, ninguém estava sabendo. Tinha a promessa, ou mais de uma promessa, do nascimento do Messias, que seria inclusive ali em Belém, mas eles não sabem quando, ninguém está sabendo o que está acontecendo. A gente percebe um cuidado de Deus, com pessoas simples também. Deus olha para o coração das pessoas, Deus não despreza as pessoas. Eu acho interessante que nos momentos que a gente passa muita dificuldade, que a luta é muito grande sobre a nossa vida, parece que a gente se sente pequeno. E é nesse ponto que eu queria que você percebesse que o amor de Deus chega para a sua vida e para a minha vida. Seja o momento que a gente estiver passando, e se a gente sentir-se pequeno, vamos lembrar desse Deus que foi até os pastores, pessoas muito simples, e que ali ele revelou a graça que estava sendo revelada naquele momento. E o anjo aparece então e vai dizer algo muito importante, que o Christos Kyrios, Cristo o Senhor, ele estava nascendo naquele momento, e ele veio como o Soter, o Salvador. E é muito impressionante, eu usei aqui algumas palavras gregas para a gente lembrar, né, dessa apresentação que o anjo faz. Mas eu fiquei pensando, se eu estivesse lá,
E talvez você também passe por isso. Se você está lá com aquela alegria de ver uma manifestação espiritual na sua frente, um anjo veio até você, e você junto com os outros pastores reunidos ali, estava uma noite tranquila, e os pastores estão ali conversando, e um anjo aparece, a glória de Deus é revelada. Mas aí ele fala assim, vocês vão ter um sinal, para vocês identificarem esse Salvador, o Cristo, o Senhor. E Cristo é a palavra grega para Messias em hebraico. Então, eles sabem o que significa no contexto das profecias. Então, quando o anjo fala que o Cristo, o Senhor, que é o Salvador, ele é o Messias, ele vai ser identificado de uma maneira. Vocês vão até Belém, que é a cidade de Davi, é lá que ele nasceu. Então eles estão ali ao redor e sabem que precisam ir até o centro ali da vila. E vocês vão reconhecer um bebê enrolado em paninhos na manjedoura. E manjedoura não é berço. Manjedoura é onde coloca palha para os animais comerem. Eu fiquei pensando, talvez eu e você pensássemos a mesma coisa se nós estivéssemos lá. Espera aí, se com essa grandeza, Messias, Senhor, Salvador, ele não devia estar no palácio? Não deveriam ter chegado aqui arautos do rei dizendo, festa no palácio, né? O herdeiro nasceu, vamos ter festa, porque agora chegou o Messias, descendente de Davi, porque todo mundo sabia que o Messias seria descendente de Davi. Não estava faltando umas trombetas tocando, uma festa? Se fosse na nossa época, teria fogos de artifício, aquelas luzes riscando o céu, dizendo, tem um Salvador, ele chegou. Mas... então talvez eles pensassem assim, está meio estranha essa história, porque alguém com tanta grandeza assim, com tanta história já escrita sobre ele, como é que vai nascer tão simples? Mas o texto já fala assim, que de repente, logo em seguida, aparece uma grande multidão de anjos e eles estão cantando e falando e glorificando, glórias a Deus nas alturas e paz aos homens a quem Deus concede o seu favor. E eu fico imaginando como deve ter sido algo tremendo naquela hora, porque eles já estavam meio que aterrorizados por causa de um anjo que apareceu com aquilo. E aí... fico pensando se não surgiu essa dúvida no coração deles. O texto não fala, mas talvez ficasse. Mas quando aparece aquela imagem de uma grande multidão de anjos, eles estão glorificando a Deus, e de repente eles se juntam todos e agora voltam para o céu, e os pastores olham um para o outro e falam assim, vamos lá ver isso, vamos lá agora ver isso. Então eles se juntam e vão até Belém. Isso é fantástico, irmãos. E eu quero já colocar uma aplicação aqui, que às vezes Deus se revela de tantas maneiras para a gente só não aplica. Deus mostra para a gente, Deus fala com a gente, muitas maneiras Deus se manifesta conosco, e Ele coloca a sua vontade, Ele coloca a sua grandeza, Ele coloca o seu plano para a gente, e às vezes ainda ficamos em dúvida. Mas eles foram e estavam maravilhados com aquilo, e quando eles chegaram lá, o que é que eles viram? Ali já não tinha mais uma grande glória, não tinha uma manifestação de anjos, ali só tinha realmente um bebê enroladinho nos panos, colocado na manjedoura. José de um lado, né, Maria do outro, talvez como a gente gosta de representar nos nossos presépios, os animaizinhos ali em volta, alguns dormindo, né, talvez como nos desenhos que a gente assiste, nas animações que a gente assiste, será que eles estavam conversando? Olha, o Messias nasceu. Algumas coisas tremendas estavam acontecendo. Mas, na hora que eles chegaram lá, eles só viram um bebê enroladinho, deitado na manjedoura. Ali já não tinham sinais da grandeza de Deus. Mas o que é interessante é o seguinte, que eles começaram a contar aquilo que eles tinham visto e ouvido. Eles começaram a contar o que o anjo tinha falado para eles. E eles contaram a grandeza do que foi apresentado. Eles contaram para eles como os anjos cantavam e como os anjos glorificavam, e eles falaram da grandeza, e eles começaram a contar isso para eles mesmos e para outras pessoas. Talvez algumas das pessoas que estavam ali também só viram um bebê deitado na manjedoura, e eles não conseguiam calcular a grandeza daquilo, mas por causa dos pastores contarem o que eles receberam de Deus, a mensagem que chegou através daqueles anjos, aquilo fez com que os outros vissem também essa grandeza.
O texto vai dizer, então, que depois eles voltam, e eles voltam cantando glórias, aleluias, eles estão muito maravilhados com aquilo. E as pessoas que ouviram a história dos pastores também estão maravilhados só de ouvir como eles contaram o que eles tinham visto e ouvido. Aqui eu quero dizer para você, nos nossos tempos de hoje, tão modernos, em meio a pandemias mundiais, a tecnologia impressionante que a gente tem, o Natal de verdade tem sido esquecido. Mas não tem problema. Também naquele dia foi assim. Eles olharam só um bebê. Eles não sabiam tudo que aquele bebê representava. Eles não estavam vendo ali nem o Cristo, que é o Messias. Eles não estavam vendo ali um Senhor. Eles também não estavam vendo um Salvador. Mas eles sabiam da história. E eles contaram a história. E isso fez com que muitos admirassem aquele momento e admirassem a pessoa de Cristo. Aquele bebezinho, bem pequenininho, bem simples, humilde, que nasceu e foi colocado numa manjedoura. A grandeza de Cristo se provou no tempo. E a gente que olha para trás vê essa grandeza. A gente que olha para frente ainda das profecias, a gente consegue ver tudo que tem pela frente ainda. Os pastores ouviram dos anjos, e nós conseguimos ouvir hoje, pela palavra de Deus, pela revelação de Deus, da volta de Cristo, da grandeza da volta de Cristo. Talvez hoje a gente só olhe assim, teve um Cristo que veio aí, né? Ele veio aí, mudou a história do mundo, mudou o jeito de contar o tempo, mas pode ser que agora esteja faltando aquele coração cheio de envolvimento de Deus, cheio do envolvimento da realidade da história de Cristo. Para alguns. Espero que não para você. Espero que para você seja como aqueles pastores. Cada vez que a gente fala do Natal, a gente se empolga, aquilo esquenta o nosso coração, transborda alegria, a gente já fica pensando, assim como ele veio uma vez, ele virá a segunda vez, e a grandeza de Cristo sempre vai ser exaltada, e ele vai se revelar como um grande, como Senhor, como Salvador. Que maravilhoso isso. Mas para alguns ainda não, para alguns eles não conseguem ver. Eu achei interessante, esses dias estava vendo algumas imagens, e aquelas luzinhas, era apenas uma imagem na tela do computador, com luzinhas, guirlandas, e eu pensei, sobre o que ele fala, né? Será que fala sobre Natal? Será que fala sobre Cristo? E estava apenas lá, boas festas de fim de ano. O Natal perdeu o valor, perdeu o sentido, tiraram do Natal a pessoa de Cristo, ficaram apenas boas festas. Vamos trocar presentes, vamos fazer um feriado, vamos renovar a esperança na gente mesmo? É assim que o mundo tem seguido, mas nós cremos num Deus grande e maravilhoso, um Deus que mostrou graça e amor, um Deus que com a sua grandeza continua mostrando para nós que Ele pode dar esperança. Ele veio até nós, deixou o céu, humilhou-se, mostrou-se bem pequenininho, mas em todo o tempo mostrou a sua grandeza. Foi lá na cruz, morreu em nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado, para que nós crêssemos nele, e prometeu que virá a segunda vez para buscar a sua igreja. Então eu quero receber essa mensagem de Deus e quero acreditar e fazer como os pastores. Eu vou onde Deus mandar, porque eu quero acreditar o tempo todo. Eu não vou duvidar da palavra de Deus. E Natal, para mim, também quero que seja para você, é aquela história linda de Cristo que veio até nós. Ele veio cumprir o seu plano, ele veio trazer salvação, ele veio mostrar a sua grandeza. Ele veio também, sabe o que mais? Ele veio nascer aqui no meu coração, ele veio governar sobre a minha vida. Quando aqueles pastores pensavam no Cristo Senhor e olharam um bebê, inclusive nós vimos sobre a história dos magos no domingo, todos eles estão pensando que tem a ver com um reino, com um império, com um governo, com uma libertação inclusive política, não é assim? Muito bem, nós estamos vendo que é muito maior que isso. Tem a ver com a libertação do pecado, tem a ver com a libertação da morte, vencer a morte, não apenas o inimigo, vencer a própria morte. O que Cristo veio oferecer para nós é tão grande, que o Natal para a gente tem todo esse significado. Quando a gente deseja Feliz Natal, a gente está lembrando a grandeza de Cristo,
A gente está lembrando a mudança da eternidade que Ele proporcionou para as nossas vidas. A gente está lembrando de um reino que é dele e que Ele nos chamou para compartilhar e participar desse reino. A gente está lembrando daquelas moradas que Ele disse que preparou e que vai nos levar para lá para morar com Ele. Nós lembramos tudo isso. Feliz Natal para a gente não é apenas o presente que a gente pode trocar, não é apenas um abraço, é uma esperança de verdade, é algo muito grande, é algo maravilhoso. E a gente quer contar assim, com essa grandeza, com essa graça de Jesus que veio para nós. A gente quer contar com a esperança de verdade de tudo que Jesus tem cumprido e de tudo que Ele disse que ainda vai cumprir. É a nossa esperança, é a nossa alegria. Feliz Natal para a gente tem a ver com eternidade, não só com esse momento. Tem a ver com um Deus que está muito acima das circunstâncias, com uma alegria que supera todas as nossas tristezas, com uma esperança maior do que tudo que está acontecendo no mundo, com algo muito maior do que a gente consegue até mesmo imaginar ou pensar. Tem a ver com a glória de um Deus eterno, tem a ver com um Deus que se revelou a nós, o Deus Emanuel, Deus presente, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o Natal que nós proclamamos, um Jesus, Ele é Cristo, Ele é Senhor. Foi exatamente isso que os pastores contaram. Os anjos vieram e disseram que o Salvador nasceu, Cristo o Senhor. É esse Cristo que nós exaltamos, é esse Cristo que nós nos alegramos com o seu nascimento. Por isso, quando eu desejo para você a nossa alegria, e nós celebramos juntos em família, e quando eu desejo para os meus familiares, para os meus amigos e abraço eles, esse é o desejo nosso, meu e da nossa igreja aqui, Igreja Batista Ebenezer, que o Salvador também nasça no seu coração, que a alegria de Deus transborde do seu coração, acima de todas as circunstâncias, mas não seja só para esse momento, é para a eternidade. Esse é o plano de Deus, é maravilhoso. Então agora eu quero concluir, agradecendo a Deus pela sua vida, desejando que esse Natal seja no seu coração também. E quero orar com você. Você me permite esse tempo de oração? Feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, louvado seja o Teu nome, nós glorificamos ao Senhor, damos graças a Ti, seja exaltado pelas nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja, nós Te louvamos, Te agradecemos pelo Natal de Cristo Jesus, nasceu neste mundo, mudou a história do mundo, mas também nasceu na nossa vida, mudou a nossa eternidade, nós Te louvamos por isso, assim nós cremos, assim nós vivemos, assim Te louvamos e Te exaltamos. Oro para que essas vidas que participam conosco hoje sejam abençoadas. Se não for hoje, for outro dia, que assim a Tua bênção alcance mesmo assim a cada vida, a cada coração. Nós nos alegramos diante do Senhor, nós bendizemos o Teu nome, que a Tua bênção seja sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós da Igreja Batista Ebenezer desejamos a você Feliz Natal, Deus te abençoe. E Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. Miqueias, capítulo 5, versículo 4.
competidores não fazem ideia do nosso empenho. Estamos animados e confiantes para a grande final. Esse ano não tem pra ninguém! Vamos ensaiando para a competição. E venha o Natal, aguenta coração. Nós, os tons espirituais, coral da Igreja Evangélica Batista tradicional e fiel, certamente vamos ganhar. Estamos ensaiando há muito tempo e não vamos desistir enquanto não ganharmos o troféu de melhor coral de Natal do Brasil. Agora é chegar, apresentar e vencer. Esse troféu é nosso! As buzinas pararam! Graças a Deus! Esse trânsito não anda de jeito nenhum! Ai, meu Deus! Nós estamos parados aqui faz quanto tempo, hein? Uma meia hora? Vamos embora! Daqui a pouco a gente não chega a tempo da competição! Calma, pessoal, calma. De repente, outro coral está aí na mesma situação. Ai, tomara! Ai, eu amo o Natal! Mas olha esse monte de carro, para! Ah, só podia dar nisso mesmo. Todo esse pessoal só pensando em comprar. Não bastava distorcer o sentido do Natal? Tinha que nos prejudicar? É o seguinte, pessoal, não vamos perder mais tempo. Não vamos ganhar nada com lamento. Vamos manter o foco, aproveitar e ensaiar. Ah, meu, pior que aqui não pega rádio, internet, não pega nada. Ah, chega de conversa fiada. Atenção, sopranos, contraltos, tenores e baixos.
Silêncio, pessoal. Vamos fazer silêncio. A polícia rodoviária vai falar. Haja garganta, vamos lá. Atenção, aqui é a polícia rodoviária. Informamos que esta via encontra-se completamente bloqueada. Devido ao acidente com um caminhão, ouçam bem, do tipo tripé. São 60 toneladas de carga e 30 metros de comprimento tombados na pista neste momento. Felizmente não houveram feridos, mas o trânsito encontra-se completamente impedido. Mas guarda, como vamos chegar no shopping? Senhora, estamos fazendo o possível para desobstruir a pista o mais rápido possível. Mas não tem nenhuma previsão? Quando é que Senhor, isso nós não temos previsão. Tem que esperar mesmo, não tem o que fazer. Eu conto com a sua compreensão. Vou avisar os demais. Atenção, atenção! A gente tem que estar sabendo alguma coisa, alguém conversar lá com o policial. Mas ela falou de previsão. Ela falou de previsão, não falou de previsão. Como assim ela falou que não tem previsão? Não, mas ela falou. Não, você tem certeza disso? Então, peraí, deixa eu lá. Vamos tentar falar lá com a policial. Peraí, dá licença. Como assim, sem previsão? Não pode ser. Não tem uma competição. Você? Nossa, vocês se conhecem? Radassa Martins, líder do Revelação Vocal. Tiago Sampaio, líder do coral Tons Espirituais. Corais? Eu adoro música. Quer dizer que vocês estão aqui, é? É o que parece, não? Irônica como sempre. Espera. Se os dois coros estão aqui, como é que vai ficar a competição? E se não der tempo para chegar? Nossa, que... Não é possível. Nós ensaiamos tanto. E agora aconteceu um negócio desse? Como é que vai ser? Mas peraí, eu não estou entendendo. O que está acontecendo? A competição. Ah, competição. Nós estamos indo para a grande final da competição de coros de Natal. Sim, e tá valendo um prêmio campeão nacional. Nossa, logo agora que eu tô pertinho do outlet, querendo fazer minhas comprinhas. Ai, o que eu faço, amiga? A minha colega foi lá ontem. Olha, ela comprou 3 jogos de lençol pelo preço de um. Imagina, que espetáculo. É muito gostoso. E 2 é R$3, não tem promoção. Ô moço, eu tô com muita sede aqui. Eu acho que eu vou aproveitar e tomar uma aguinha, viu? Ei, como assim? Você tá vendendo água aqui no meio dessa confusão? Chefia, sabe como que é? A gente tá tudo preso aqui mesmo, uma multidão de carros aí, na frente, atrás. O que eu sei é que a crise tá aí, não sou eu que vou perder a oportunidade. Vai dar uma força hoje? Não, sem água. Eu quero sair daqui. Moço, tem uma competição. Sabe que você está certo? Sim, quer uma? Você está muito certo. Nós temos que aproveitar as oportunidades. E aqui mesmo, nós temos uma grande oportunidade, uma excelente oportunidade para falar do verdadeiro sentido do Natal para todas essas pessoas. E de quebra, ainda provar de uma vez por todas quem é o melhor coral de todos. Nós estávamos indo para uma competição, mas a competição veio até nós. Revelação vocal, fiquem preparados. Ei, calma aí. Nós, os tons espirituais, não vamos ficar de fora dessa. Essa estrada é nosso palco. Mais do que isso, nosso altar. Uma plataforma para anunciarmos o real sentido do Natal. Que vença o melhor coral. Que vença o melhor. E que a mensagem do Natal seja proclamada. Seu imenso amor
Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Sem Ele, nada do que foi feito existiria. Somente por sua palavra fez o mundo inteiro. Criou o céu, as estrelas, o sol, o mar e tudo que neles há. Criou a mim e a você. Trocar os planos e caminhos de Deus. Eu vou seguir os meus caminhos e não os teus. Uma troca maldita. Abraçamos a morte e deixamos a vida. Mas Deus, cheio de amor, preparou-nos o Salvador, o bebê que nos nasceu, Emanuel, é o próprio Deus. Fica tranquilo isso. Que maravilha. Parabéns. Adorei. Que coisa linda. Que mensagem maravilhosa. Eu também gostei muito. Os dois aí, o pessoal tá de parabéns, viu? Muito bom mesmo. Sim, os dois corais estão de parabéns, né? Graças a Deus. Os dois corais estão de parabéns, mas talvez um coral tenha se saído um pouquinho melhor. Vocês não acham? Eu acho que os dois são do mesmo nível. Parabéns. Obrigada. Olha, os dois cantaram muito bem. Estão de parabéns. Sabe o que eu acho? Tá bom. Seria melhor se cada coral apresentasse uma música inteira, ao invés de dividirmos a mesma música. Vocês entraram no meio da música e isso atrapalha com a performance do coral.
confunde a letra, a mensagem, que é o mais importante aqui. Seria melhor se um coral apresentasse a música inteira e alternasse com o outro. Assim, a mensagem musical fica de uma maneira clara. Todo mundo entende a mensagem da música, que é o mais importante. E é mais fácil de distinguir também qual a qualidade e a força do melhor coral. Mas a mensagem, claro, é o principal aqui. Sim, a mensagem é o mais importante, eu concordo com você. Então vamos fazer o seguinte? Estou certo. Revelação vocal começa dessa vez, combinado? Combinado? E vocês, por favor, fiquem apreciando a nossa apresentação. Será um prazer, porque nós precisamos anunciar, né, esse verdadeiro sentido do Natal. Deus, ele preparou a história da humanidade para que naquele tempo ele estivesse em nosso meio, para cumprir a promessa de nos salvar e de nos unir novamente a Ele. Por isso, Deus enviou um anjo a uma jovem virgem chamada Maria. Ele disse: alegre-se, não tenha medo, não fique perturbada. Você foi por Deus agraciada. Eis que você ficará grávida pelo poder do Espírito Santo e dará luz. Esse menino será chamado o Filho do Deus Altíssimo. Você lhe colocará o nome de Jesus. Maria creu na palavra que o Senhor lhe dissera. Mas ela estava prometida em casamento a um homem chamado José. E quando ele descobriu que a sua noiva estava grávida, pensando que havia sido traído, até pensou em desfazer um compromisso. Mas um anjo, de repente à noite, apareceu a ele dizendo para ele não ficar preocupado. Maria sim estava grávida, mas o filho havia sido por Deus gerado. E o nome dele seria Jesus, pois ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Meses depois, um grande acontecimento. Um decreto do governador obrigava todos os homens a se registrarem em sua cidade de nascimento. Por isso, lá se foi o casal para Belém, cidade natal de José. A cidade estava lotada, não havia mais lugar nas hospedarias. Mal sabiam eles que naquela noite o Rei dos Reis nasceria em uma pobre e simples estrebaria. Estava tão calmo e tranquilo, com pastores no campo, sob a luz do luar, com a selva luzir, em mundo dormir. Sem saber que amanhã mudaria. Nessa noite tão linda, que parecia normal, até o vento guardava segredo. Uma boa notícia logo iria chegar. A natureza dançar.
emocionada. Estou até sem palavras. Imagina, mas isso é Natal. Tudo mudou naquela noite em que Jesus nasceu. Isso é o verdadeiro sentido do Natal e que fique bem claro. Exatamente. A mensagem do Natal é o mais importante. Porque a mensagem do Natal deve ser anunciada exatamente como foi naquela ocasião. E nós temos um combinado. Agora é a nossa vez de apresentarmos essa mensagem tão importante. Parecia tão comum, mas não é nada normal. Quem poderia imaginar que para ser o nosso Salvador e firmar com o mundo uma nova aliança, Deus se esvaziaria de todo o seu esplendor e viria ao mundo como uma pequena criança? Tudo isso para o nosso bem. Jamais poderia imaginar alguém com amor tão profundo. Querendo nos resgatar, o Senhor Deus vinha a este mundo. E algo tão especial não poderia ficar encoberto. Em um campo ali perto, cuidando dos seus rebanhos, havia alguns pastores. Quando um anjo apareceu e lhes disse: "Não tenham temores, trago a vocês notícias de grande alegria. É nascido o Salvador, o prometido Messias." O anjo ainda lhes disse que fossem à estrebaria e vissem um menino, o rei Messias, tão pequenino, e assim poderiam ter certeza. Dali a pouco, um coro angelical encheu o céu, cantando glórias ao Senhor, paz na terra, paz nas maiores alturas, glórias ao Senhor, celebrando o nascimento do nosso Redentor. Vejam só que coisa mais especial, saber que existem pequenos e grandes, ricos e pobres. Deus ama de maneira igual. Muito bom, muito bom.
Mas nós também preparamos uma música para essa parte da história do Natal. Ah, é? Sim. Que pena que a gente já apresentou, não é mesmo? Nem percebi. Calma, calma, calma. Eles já estão querendo apelar. Calma. De maneira alguma. Longe de mim. Tá cheio de lindo. Nem teve Papai Noel nessa história. Eu me emociono muito com a história do Papai Noel. Olha só, olha só. Será que você não vê essas pessoas tão iludidas, com histórias falsas de Natal? Não sente nenhuma dó? É muito bom rever amigos, famílias, celebrar a união e a fraternidade. Mas nada disso tem valor se for longe da verdade. E até você deveria saber disso, né, Tiago? É muita cara de pau mesmo, viu? Eu, né? Calma, gente. né? Eu. É Natal. É Natal. Muito mais importante do que Papai Noel, luzes de Natal, é conhecer o amor de Deus, que veio para nos libertar de todo o mal. Os anjos anunciaram aos pastores que o Salvador havia nascido e que essa seria uma boa notícia para todo o povo. E é verdade, não importa quem sejamos, onde estejamos, Ele nos estende a mão para que possamos andar ao seu lado e começar de novo. Uma multidão de anjos rompeu a escuridão clamando: glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele lhe quer bem. Agora é nossa vez de cantar também, manda ver. Vamos lá, vamos. Explodindo em luz, rasgando a escuridão.
musicais entrando no meio da nossa apresentação? A gente não tinha um combinado? Muito bonito, digo eu. Revelação vocal. Vocês já tinham apresentado uma música, aí a conta ia ficar desigual. Desigual, que era a nossa vez. É justo isso? Não é justo, não. Era a nossa vez. Eu não tô acreditando nisso. Os dois cantam tão bem. Amados, ó, sinto muito. Uma música é mais do que o suficiente para provar que nós estamos muito melhor nessa competição. Olha o nível, gente, por favor. Olha o nosso nível. Não se compara. Só que não. Só que não? Nós já mostramos que somos o melhor coral de Natal este ano. Não tem pra ninguém. Vocês podem cantar, quer saber? Vocês podem cantar 1, 2, 3, 4, não vai fazer a menor diferença. Todo mundo já sabe que nós somos o melhor coral de Natal este ano. Chega! O que é isso? O que você está fazendo aqui? Ele que quebrou o tridente. Sabe, eu estava ali no canto observando tudo. Eu não estou acreditando. É verdade, vocês estão certos. O sentido do Natal não está nas compras, não está nos presentes e muito menos no Papai Noel. Você está certa, olha, você também, todo mundo está certo. Mas o sentido do Natal não está no seu coral e também não está no seu coral. Pouco importa se é revelação vocal, se é tons espirituais, se é Pedro, Paulo, João. Não importa isso, nada disso. Parece que vocês se esqueceram qual o verdadeiro sentido do Natal, aquele que deve ser glorificado. Se esqueceram aquele que é o famoso e merece ser glorificado em todo o tempo. Mas eu vou lembrar vocês. Solta o som aí. Ó Pai Celeste, teu nome digno é, pois qualquer nome com o tempo irá passar, e qualquer nome é esquecido, pois tudo irá findar. O nome grandioso não passará, eu sei, pois é eterno, o nome que jamais esquecerei. O nome dado por meu Deus, que um anjo a José falou: Cristo, meu Cristo, o verbo que a nós desceu, que veio ao mundo pra salvar. Cristo, meu Cristo, se tudo aqui irá passar, pois tudo é vão, mas Cristo eterno é. E quando acordo de um sonho
Eu posso? Pode, claro que pode. E vemos uma luz brilhar na escuridão, a luz do bom Jesus nos
Viu? Parabéns. Parabéns, meninas. Parabéns, viu? O coral de vocês é muito lindo. Parabéns. Radassa. Oi. Eu precisava te falar, eu queria te pedir desculpas. Não, Tiago, eu é que te falo isso. O erro também foi meu, me desculpa. E me desculpa vocês também, que vergonha eu tô sentindo agora. Afinal de contas, quem nunca errou? Eu acho que todos nós aprendemos com isso, né? É uma lição muito importante para nossas vidas. Olha, eu gostei muito e me fez recordar essas músicas, aqueles filmes lindos, bem suaves. É verdade. De minha parte, achei maravilhoso. Você me passa, eu quero colocar no YouTube, no Face, compartilhar. Eu quero curtir. Faço sim, com certeza. E olha só, Tiago, faz 10 minutos que a competição começou. Agora é oficial, nenhum de nós dois vamos ganhar essa competição. É verdade. Mas olhando as pessoas que estão ao nosso redor aqui nessa estrada e também os nossos coristas, a alegria que eles estão transmitindo, a sensação é de que vencemos essa competição. É verdade, vencemos, sim, olha que maravilha. E você, hein, moço? Ei, você. Oi. Muito obrigado pelo que você fez por nós hoje aqui. Verdade. Olha, se estiver procurando algum coral em São Paulo, pode falar comigo. Obrigado. Mas se for em Brasília, vocês são de Brasília, né? Somos sim de Brasília. Rapaz, você está convidado. Obrigado. Grande força. Sim, foi Olha muito lá, bom. gente, eu não acredito. Parece que o trânsito está começando a andar. É mesmo? Olha lá, gente, o trânsito. Ai, que bom. Finalmente, não vai ter competição, mas queremos voltar para casa. Graças a Deus. Ei, revelação vocal. Que tal uma última apresentação? Sem competição, todo mundo juntos, o que acham? Uma só? Ô, louco, uma só é muito pouco. Claro que sim, com prazer. Então vamos lá? Vamos. Apesar de ser tão grande, Deus conhece você profundamente, pessoalmente, melhor do que ninguém. E Ele chama você para estar junto dEle e se alegrar em tudo que Ele é. Quando você recebe a Jesus Cristo para ser o Senhor da sua vida, o verdadeiro Salvador, você recebe esse grande amor de Deus, que veio ao mundo como um pequeno bebê, morreu na cruz para perdoar as nossas ofensas, mas ressuscitou para nos dar uma vida eterna com Ele. Com Jesus em sua vida, você pode dizer que é Natal para sempre. Hoje, assim como tantos cristãos ao longo do tempo e do espaço, nós celebramos o nascimento do nosso Salvador, mas aguardamos o dia em que Ele voltará em grande poder e majestade, porque Ele, que veio tão pequeno caminhar entre nós, também prometeu que voltará em grande poder e glória incomparável, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Dos confins das nações e no fundo do mar, nas alturas celestes, virão louvar desde o mais fraco ser ao mais forte que há. Jesus, o Cristo, tu és incomparável, digno de adoração, Senhor Jesus, que todos os povos cantem ao Deus de toda a vida. Eu vou cantar dos confins das nações e no fundo do mar, nas alturas celestes, irão louvar desde o mais fraco ser ao mais forte que há. Todos vão proclamar-te, Jesus, sim, o Cristo, tu és incomparável.
Vou contar para vocês uma história bem legal. É a história do Natal, o nascimento de Jesus. Se você não o conhece, vá logo ler a Bíblia e crer que Jesus é o Salvador da sua vida. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, e ele era casado com Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias e disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque você não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Isto é a obra que o Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor para desfazer minha humilhação perante o povo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em um casamento a certo homem chamado José. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Como acontecerá isso, se sou virgem? O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado de Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Naqueles dias, levantou-se Maria, foi apressadamente à casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Chegou o tempo de Isabel ter a criança, e ela deu à luz a um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor com Isabel, e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Não, o nome dele vai ser João. Mas você não tem nenhum parente com esse nome. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz.
o menino cresceu e ficou forte de espírito, e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano, e todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, em Belém, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. A viagem durou vários dias, até que finalmente chegaram a Belém. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam cuidando nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, chegaram os pastores e disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas as coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Oi! Pessoal! Viram que o real sentido do Natal é o nascimento de Jesus. Ele é a nossa luz. Ele é nosso presente cheio de graça e majestade. Não perca mais tempo e o adore de verdade.